As nossas atitudes determinam nossas vidas. É sobre isso que nós iremos falar nesta oportunidade. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida. Estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, vamos compartilhar um pouquinho a respeito da Sagrada Escritura. A Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 4, do versículo de número 1 até o versículo de número 16, narra uma história bastante interessante, que é a história do nascimento de Caim e o nascimento de Abel. Ambos filhos de Adão e Eva, ambos cresceram compartilhando o mesmo espaço geográfico, ambos tiveram a mesma educação, ambos tiveram o mesmo cuidado, porém, em um momento da vida de Caim, aonde ele, movido por um sentimento de inveja, ele ceifa a vida do seu próprio irmão. E como que essas atitudes elas vão interferir nas nossas vidas? Curiosamente, se nós olharmos para o texto pelo qual nós estamos fazendo essa reflexão nesta oportunidade, nós veremos que os dois trouxeram a sua oferta fundamentada naquilo que era a sua produção diária, podemos assim dizer. Caim, ele era lavrador e Abel, ele era pastor de ovelha. Consequentemente, Caim levou aquilo que era o fruto do seu trabalho e Abel também, consequentemente, levou aquilo que era o fruto do seu trabalho. Porém, Deus, ele rejeita a oferta de Caim. E a atitude que ele, movido por essa rejeição de Deus, foi qual atitude? A atitude de tirar a vida do seu próprio irmão. E quando nós olhamos para essa história de Caim e de Abel, nós temos que fazer algumas perguntas, sobretudo relacionadas também às nossas atitudes, porque as nossas atitudes, verdade é que elas determinarão, seja no tempo presente, quanto no tempo futuro. Observem comigo que, ao perceber que Caim havia feito aquele homicídio, o que Deus faz? Deus vai até Caim e faz a seguinte pergunta a ele: Caim, aonde está, pois, o seu irmão? E ele responde ao nosso Deus de forma até sarcástica, uma resposta que é possível observar, que eu não sei também a respeito da criação, né, que Adão, quando ele foi arguído por Deus a respeito de ter cometido o pecado, de ter comido a fruta pelo qual Deus havia dito a eles que não poderiam comer, ele também usa esses mesmos argumentos. Então nós percebemos também que isso foi de pai para filho. Então Caim, em algum momento da sua vida, ele ouviu contar essa história dos pais também, e ele, consequentemente, argumenta diante de Deus. Mas, curiosamente, quando os dois eles chegam diante de Deus com as suas ofertas, é possível observar que Deus ele não fez a nenhum dos dois essa solicitação para que eles trouxessem a ele esta oferta. Mas é possível observar que essa oferta ela aconteceu em um momento cultico, em um momento cultico de adoração, em um momento cultico não dentro de uma igreja em especial, mas um momento cultico onde eles foram oferecer a Deus ali aquilo que era o fruto do trabalho de ambos. Porém, como nós conhecemos bem a história, Deus rejeita a oferta de Caim. E por que então que Deus rejeitou a oferta de Caim? Verdade é que ao rejeitar a sua oferta, nós precisamos de compreender uma coisa muito importante. Deus rejeitou apenas a sua oferta. Deus não rejeitou a sua vida. Então, neste contexto, é muito importante nós fazermos essa reflexão no que se respeita àquilo que nós temos oferecido a Deus, aquilo que nós temos dedicado a Deus. Porque Caim, embora ele tivesse dedicado parte daquilo que ele plantou, daquilo que ele cultivou a Deus, as suas intenções,
as suas motivações não estavam realmente em sintonia com aquele momento. Deus, sendo ele o Deus onisciente, o Deus onipresente, ele percebeu ali que não havia sinceridade na oferta de Caim. Faz sentido para vocês? Então esse é o ponto crucial. Deus percebeu que não havia sinceridade no coração de Caim. E ao perceber que não havia sinceridade no coração de Caim, ele rejeita a sua oferta. Ele rejeita a sua oferta, mas ele não rejeita o adorador. E Caim, ele por falta de, talvez, de humildade diante de Deus, em reconhecer o seu pecado, e curiosamente nós podemos observar que em nenhum momento ele se coloca em uma condição de arrependido. Em nenhum momento ele pede perdão a Deus. Ele tem dificuldades para reconhecer o seu erro quando a sua oferta foi rejeitada por Deus. Que esse é um ponto interessante pelo qual nós temos que fazer essa reflexão. Deus, ele jamais rejeitará o ofertante. O que ele pode fazer é rejeitar a oferta daquele que não está com um coração sincero. E o coração de Caim naquela oportunidade não era um coração sincero, era um coração que foi movido pela inveja, ao perceber que Deus acolheu a oferta de Abel e, por sua vez, não acolheu a sua oferta. Como a nossa oferta, como a nossa vida, ela tem atraído o olhar de Deus, como as nossas atitudes têm atraído a atenção desse Deus criador, desse Deus sustentador, desse Deus salvador. As coisas que nós fazemos, desde que nós acordamos até o final da noite, será que elas têm agradado a Deus? As nossas atitudes, elas estão em consonância com o culto que nós prestamos, seja no domingo, seja na terça, seja na quarta ou na quinta. As nossas atitudes, elas continuam em consonância com o momento da adoração que nós fazemos dentro do templo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para compreendermos se as nossas atitudes, elas estão em consonância com aquilo pelo qual Deus deseja de cada um de nós. Aqui, as atitudes de Caim determinaram a sua vida. Ele foi habitar em uma terra onde não era uma terra pelo qual Deus não havia separado para os seus filhos naquela ocasião. Então ele vai para a terra de Nob, uma terra distante, uma terra longínqua, ali, e vai viver isoladamente, vai viver sozinho, ou seja, cultivando ali essa amargura de ter tirado a vida de seu próprio irmão. Mas o que nós temos que compreender deste texto é que a nossa oferta ela precisa ser uma oferta sincera, uma oferta lançada, não quando falamos de oferta lançada ao altar do Senhor, a nossa oferta de trabalho, a nossa oferta de amor ao próximo, a nossa oferta de cuidado uns para com os outros, a nossa oferta de contribuição. Como diz, as nossas atitudes, elas certamente precisam sim de determinar aquilo que nós lemos na Sagrada Escritura, aquilo que nós buscamos fazer enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente, que você possa refletir a respeito da sua atitude também, enquanto filho de Deus, enquanto filho de Deus, se a sua atitude ela também está em consonância com aquilo que a Sagrada Escritura nos orienta, se as nossas motivações elas têm sido motivações corretas, ou se nós, em algum momento das nossas vidas, nós estamos agindo também como Caim. Caim agiu pelo impulso ao tirar a vida do seu próprio irmão. E quantas vezes nós também agimos por impulso, falamos coisas que não precisamos falar, e às vezes até ofendemos pessoas, fazemos também como Caim. Que este dia você também possa reconhecer e compreender aquilo que nós precisamos de fazer na prática, naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Ficamos aqui até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo.